Beleza? Então a gente está começando agora a gravar o nosso encontro. Quem não puder assistir aqui conosco pela live vai poder assistir a aula gravada lá no YouTube. Como o professor comentou, a gente investiu nosso tempo na semana passada fazendo devolutiva da nossa prova, da nossa avaliação, certo? Então, tanto a nota final quanto as nossas presenças, elas já estão disponíveis lá no Ava. Tá? A gente passa a partir de agora a aprender um novo assunto. Né? O segundo bimestre ele é menor do que o primeiro. A gente está falando aí de 1 mês e meio apenas de aulas. Então, a gente agora tem que acelerar um pouco a nossa matéria, certo? A gente hoje vai ter a última aula de histologia, e daí a gente passa para um conteúdo totalmente novo, né, que é o controle de qualidade e micróbios, certo? Algo que a gente vai começar a conversar na próxima semana. Hoje a gente ainda precisa encerrar um assunto que falta, que é o tecido muscular. O professor, então, agora vai compartilhar os slides, e lembro, né, que caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem interromper o professor, pode perguntar qualquer coisa que não esteja entendido. Beleza. Então, agora a gente começa a nossa aula sobre o tecido muscular. Esse slide aqui, ele é um slide que nos acompanhou nas nossas aulas de histologia. A gente pode ter um resumo geral aqui dos tipos de tecido que o nosso corpo é feito. A gente comentou, e foi até motivo de prova, algumas semanas atrás, que o nosso corpo tem uma quantidade muito grande de células. Porém, a gente tem somente 4 tipos de tecido. A gente tem que lembrar que tecido é uma organização de células. Então, as células elas vão se combinar para formar tecidos. Né? A gente já conversou um pouquinho sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial tem um papel importante de revestir o nosso corpo. A gente falou sobre o tecido nervoso, por exemplo, que é responsável pela transmissão de informações. E hoje, a gente vai falar de um tecido muito importante que garante a nossa independência, a nossa mobilidade, que é o tecido muscular. Quando a gente observa, por exemplo, esse slide, esse próximo slide aqui, ó, a gente tem um animal, né? A gente tem aqui um guepardo, um dos animais mais rápidos que a gente tem na natureza, animal que precisa estar todo dia correndo. Ele precisa correr para que ele consiga a sua refeição. Mas se esse bichinho aqui ele não correr mais de 60 quilômetros por hora, ele não vai conseguir se alimentar, por exemplo, da sua presa. Né? Quem que garante essa independência dessa máquina? Quem que garante esse bicho conseguir correr, ter esse rendimento tão bom? Bom, é o sistema muscular, né? A gente tem aqui um conjunto de ossos, de cérebro, dos órgãos, mas é o tecido muscular que é responsável por essa contração, esse trabalho de força. Né? A nossa vida, ela pode ser bem diferente da vida de um guepardo. A gente, por exemplo, tem atividades no dia a dia que não envolve a gente ficar correndo atrás da nossa comida nesse sentido de caçar, né? Mas, ainda assim, a gente depende de atividade muscular para você conseguir se movimentar, para você conseguir desempenhar um exercício físico e até mesmo para você conseguir sobreviver enquanto você está parado. Quando você respira, por exemplo, você tem a participação de músculos para conseguir fazer você colocar oxigênio para dentro do seu corpo. Tá? Quando você está parado, você também tem a contração do coração. Tá? Nosso coração, dia e noite, você pode estar acordado, pode estar dormindo, o coração continua batendo, continua funcionando. Né? Então, a gente está falando de atividades que envolvem o bom funcionamento do tecido muscular. É isso que a gente vai falar agora e que é imprescindível para nossas vidas. Tá? Aqui a gente tem um slide que mostra um pouquinho essa parte básica, né? Ó, o tecido muscular, ele é um conjunto de células que se especializou para contração. O que é contração? Contração é a capacidade que a célula tem de realizar uma atividade. Ele tem uma capacidade de mover. Nem toda célula consegue contrair. Né? Quando você tem uma célula que contrai, que aumenta de tamanho e diminui, você permite uma movimentação. A gente também chama o tecido muscular de músculo, né? Um nome que já está no dia a dia aí, bem familiarizado para a gente. Tá? Esse slide aqui, ele também mostra um pouquinho para a gente a importância do tecido muscular, né? Olha só, é devido à musculatura que os seres vivos conquistaram novos espaços para habitar além da água. Se a gente imagina a visão científica da vida, a nossa vida começou há bilhões de anos na Terra, né? E a vida surgiu a partir da água.
A gente, por exemplo, conquistou os seres vivos da evolução, né? Da água, a gente conquistou o espaço seco. E a partir desse momento, a gente precisou do tecido muscular para conseguir se virar. Né? Olha as funções que a gente é capaz de cumprir ali embaixo. Ó. Movimentação, trabalho, proteção das partes moles. Então, o tecido muscular, ele tem todos esses papéis. Tá? Você, por exemplo, tem no seu tronco, no tórax, no abdômen, você tem a participação de músculos que não só tem um trabalho, né, na respiração, nas atividades físicas, mas também na proteção do seu corpo. Né? É muito importante e a gente vai comentar na aula de hoje. Bom, o professor estava comentando agora um pouquinho sobre a importância do tecido muscular. Né? Primeira informação que a gente precisa passar é que existem muitos tipos de músculo no nosso corpo. A gente costuma imaginar, quando a gente fala musculatura, apenas a musculatura que está presa ao nosso esqueleto. Né? Então a gente pensa, por exemplo, nos músculos do braço, das pernas, por exemplo, né? Do abdômen. A gente não consegue imaginar que outras partes do corpo também têm músculo. Né? E aqui a gente tem uma visão geral dessa aula. A gente tem, por exemplo, o coração, que tem um papel primordial no nosso corpo. O coração é uma bomba e que o seu batimento permite a gente levar o sangue para todas as partes do corpo. Né? Para que serve o sangue, professor? O sangue, ele é um meio, ele é um veículo para que você possa levar gases e você possa levar nutrientes para todas as partes do corpo. Né? Sem ter o sangue, você não teria oxigenação, os teus órgãos começariam aos poucos a não funcionar, a morrer, né? Eles também não teriam nutrientes para poder sobreviver. Quem que faz essa coordenação? É o coração. O coração batendo dia e noite, essa contração rítmica é que garante a nossa sobrevivência. Tá? O coração é feito de um músculo bem específico. A gente vai comentar daqui a pouco. Aqui no meio, a gente pode ver a visão bem tradicional, né, da musculatura como a gente realmente imagina. Musculatura que pertence ao nosso corpo, da ponta dos dedos ao nosso pescoço, ele é chamado de musculatura esquelética. O que significa musculatura esquelética? São os músculos que estão presos nos nossos ossos. Esses músculos têm um papel muito importante. E eles permitem atividade física. Tá? A gente às vezes não dá o devido valor à atividade física, mas a gente não está só falando aqui fazer exercício para você ficar em forma, por exemplo. A gente está falando você desempenhar qualquer tipo de função. Desde você movimentar seus braços para pegar um objeto, até você correr contra uma ameaça, você poder, por exemplo, se locomover para o nosso cotidiano acontecer. Tá? Nós temos uma quantidade muito grande de tecido muscular esquelético. A gente tem músculos pequenos que ficam até mesmo invisíveis. E a gente, sob a nossa pele, né? E a gente não consegue tatear, por exemplo. Músculos internos têm um papel importante no nosso exercício físico. E ali, na direita, a gente tem uma informação importantíssima também. A gente, de novo, aquela visão, né? A gente pensa na nossa musculatura apenas aqueles músculos que estão grudados nos ossos, né? Apenas os músculos que você consegue tocar, o braço, a perna. Não. Os nossos órgãos também são feitos de musculatura. Existe um tipo de músculo que é chamado de músculo liso. O que ele tem esse nome? A gente vai ver daqui a pouco. Musculatura lisa, ela é uma musculatura que preenche os órgãos do nosso corpo. A gente comentou, por exemplo, que todos os nossos órgãos são feitos daqueles mesmos 4 tipos de tecido, né? Então, o tecido conjuntivo, o epitelial, o nervoso e o muscular. Bom, os nossos órgãos são feitos de músculo também. A gente tem aqui nessa imagem, um desenho aqui na direita, no estômago, a gente tem aqui as alças intestinais. Né? É fácil você perceber a presença de músculo nesses órgãos. Você, por exemplo, quando você está doente, você tem uma infecção no sistema digestivo, digo, por exemplo, você tem uma diarreia infecciosa, por exemplo, né? Você tem a contração do intestino. Você sente a dor quando as alças intestinais elas estão contraindo. Geralmente uma infecção faz você ter um ritmo mais acelerado das alças do intestino. Né? Você consegue sentir o intestino se mexendo no seu corpo. Né? Você sente a dor que a contração intestinal provoca. O que é isso? Aí são os músculos desses órgãos que acabam tendo papel para você.
né? Então, veja como a musculatura não é só essa musculatura de fora. Por dentro do nosso corpo, nós também temos esse tipo de tecido. Tá? A gente tem em outros locais também. Você tem, por exemplo, no seu esôfago. O esôfago nada mais é do que um canal muscular e que leva o alimento da boca para o estômago. Quando você engole alimento, esse alimento tem que passar por um túnel muscular, que é o esôfago. Muitas vezes você dá uma garfada no alimento maior do que você devia, você acaba sentindo, né? Você sente até dor daquele alimento raspando o bolo alimentar, raspando no esôfago, né? O que é isso? Você comeu muita comida em pouco tempo. Você acaba sentindo essa dor. Mas como é que o alimento vai sair dali? Ah, a gente está falando de um músculo, certo? Ele vai ter o seu papel, então, para a movimentação do bolo alimentar. Tá? O que o professor está falando é só uma palhinha do que a gente tem no nosso corpo, né? A presença da musculatura no nosso organismo. Bom, em vista disso, o professor estava falando que o nosso corpo, portanto, tem 3 tipos de musculatura. Aqui a gente pode observar de forma bem técnica o nome desses 3 tipos de musculatura. A primeira é a musculatura que pertence ao nosso esqueleto, é chamado de músculo estriado esquelético. Por que ele tem esse nome, professor? Estriado. Né? Você pode observar que aqui a gente tem um desenho, uma lâmina de microscópio, mostrando para a gente aqui as fibras musculares. Um músculo, por exemplo, do seu braço, um músculo, por exemplo, da sua perna. Né? O que a gente pode perceber aqui? Nós temos fibras que acabam compondo essa musculatura. Essas fibras, você pode ver que elas parecem estrias. Né? A gente tem bandas que se alternam de cor. Então, você tem um roxo claro e um roxo escuro. E eles vão se alternando. Claro, escuro, claro, escuro. Isso dá uma sensação do quê? De presença de estria nesse tecido. Né? Aí vem esse nome, estriado esquelético. E aqui a gente tem algumas definições. Né? A musculatura estriada esquelética é aquela musculatura que pertence ao nosso esqueleto. Então, você consegue apalpar o seu corpo e você sente, por exemplo, que você tem músculo nos braços, nas pernas, no abdômen, no tórax. Isso é musculatura estriada esquelética. Esses músculos, vocês podem ver que eles parecem fibras, na verdade, né? Então, quando a gente fala que as células do tecido muscular, elas podem contrair, é porque o formato delas é um formato alongado. Elas são realmente fibras. Né? Qual que é o papel desse músculo estriado esquelético, professor, na nossa saúde? É o que a gente veio conversando, né? Eles têm um papel, por exemplo, na movimentação dos nossos membros, na nossa respiração, movimentação da nossa face. Quando você fala, quando você canta, né, qualquer tipo de atividade do seu corpo, você tem um envolvimento de músculo. O professor agora está tagarelando, por exemplo. Para eu falar para vocês, com vocês, eu preciso movimentar uma série de músculos que se encontram na minha face, no meu pescoço. Eu só consigo desempenhar essa atividade física porque eu tenho a cooperação desses músculos. Né? A mesma coisa quando eu vou praticar um esporte, por exemplo. Eu tenho a cooperação de alguns músculos do meu corpo. Né? A maior parte da musculatura do meu organismo, claro que é o músculo estriado esquelético. Faz sentido isso. Né? O segundo tipo de músculo que eu tenho no meu corpo é aquele músculo que compõe o coração, chamado de musculatura estriada cardíaca. Por que ele tem esse nome, professor? Bom, você pode observar aqui na nossa imagem, na nossa lâmina de microscópio, que a gente tem várias células. Cada um desses retângulozinhos aqui é uma célula diferente, né? E você percebe que ele também é feito de estrias, de camadas que se alternam, né? O músculo cardíaco, ele é um músculo interessante porque ele é um misto entre as duas musculaturas. Né? Esse músculo, ele tem uma capacidade de ter uma contração forte e uma concentração rítmica. Né? A musculatura cardíaca, ela está adaptada para acelerar ou diminuir dependendo da nossa necessidade. O músculo, ele controla muita coisa no corpo e ele acaba sendo influenciado também pelo estado em que a gente se encontra. Por exemplo, você está tranquila, você está normal, sem estresse nenhum, seu batimento cardíaco é um específico, é uma contagem que você tem específica. Dependendo da tua idade, da tua condição física, da tua dieta, ele vai bater mais rápido, vai ter mais devagar. Agora, quando você fica nervosa, por exemplo, por alguma prova que você tem que fazer, por alguma entrevista, algum evento que te deixa nervosa, né?
que acontece? A musculatura cardíaca, ela vai bater mais rápido. A gente consegue sentir, inclusive, o nosso músculo batendo mais forte, mais rápido, né? O que é isso? Algum evento de estresse, de nervosismo que você está sentindo, e isso acaba acelerando o batimento cardíaco. Né? E o coração, por que ele está acelerando? Ele vai bombear mais sangue. Na inteligência do corpo, o que o corpo pensa? O que o sistema nervoso pensa? Olha, essa pessoa está passando por um momento estressante. Então é bom a gente preparar ela para uma situação de estresse. Talvez uma luta, talvez um momento de combate, por exemplo, né? A natureza não sabe exatamente que você está nervosa porque você vai fazer uma prova, uma entrevista na cabeça da natureza, né? Nosso cérebro, você vai participar de um evento de vida ou morte. Então ele vai te preparar para isso. Vai mandar uma grande quantidade de sangue, né, lá para o nosso corpo, e para isso você precisa do coração acelerado. Tá? E a gente tem um terceiro tipo de músculo, que é chamado de músculo liso. Vocês podem observar aqui, musculatura lisa, se você compara aqui com a estriada esquelética, ela tem células menores, né, e a musculatura lisa, ela pode ser encontrada em órgãos. Então a gente está falando, por exemplo, do sistema digestivo, estômago, intestino. Você pode encontrar, por exemplo, musculatura lisa no sistema pulmonar. Os pulmões, eles conseguem se expandir ou diminuir quando você respira, porque você tem músculo ali também. Né? E a musculatura lisa tem um papel de fazer uma contração forte, bastante forte, para cumprir as funções. Né? O professor colocou ali, ó, no nosso texto aqui embaixo, que você tem musculatura não só nesses órgãos, mas você também tem nos vasos sanguíneos, por exemplo. Né? A gente estava comentando aí o fato da gente ter uma pessoa que fica nervosa e ela precisa de mais sangue pelo corpo, né? Muitas vezes os nossos vasos sanguíneos, eles aumentam e diminuem de tamanho. Eles fazem isso para quê? Para que você passe mais sangue naquela região. É importante isso. Você só consegue fazer isso porque você tem músculos que compõem os vasos sanguíneos, conseguem contrair. Tá? Esses são os 3 principais tipos de musculatura que a gente tem no nosso corpo. Tá? Aqui a gente pode ver até uma foto, essa aqui é uma foto de microscopia eletrônica, do músculo do nosso esqueleto. Né? Ou seja, musculatura estriada esquelética. Né? A gente tem aqui, o que a gente pode observar aqui? Você pode ver que a musculatura ela é alternada, né? A gente tem bandas de colorações diferentes, né? A gente tem essas faixas aqui, certo? Que alternam um pouquinho as células. E essas faixas aqui, elas são chamadas de fibras musculares. Tá? Como que funciona, professor, a contração de um músculo? A gente tem 2 proteínas que compõem a nossa musculatura e elas trabalham em conjunto para você conseguir relaxar o músculo e contraí-lo. A gente vai ver daqui a pouco como funciona, mas essas proteínas são importantes, eu acredito que algumas de vocês já tenham ouvido falar. É a actina e a miosina. Tá? Bom, quando a gente fala de músculo esquelético, tem algo importante que a gente normalmente tem que pensar, né? Um desempenho físico por trás da nossa musculatura. Quando a gente fala, por exemplo, que o nosso corpo ele é feito de músculos, a gente sabe que, dependendo da atividade física que você tem, você vai ter o trabalho de um músculo ou o trabalho de outro maior, enfim. Os músculos, eles se ajudam, né? Eles trabalham em conjunto. Mas ainda assim, a gente tem músculos que são voltados para uma atividade mais do que outra. Né? Se a gente pega a nossa musculatura, a gente pode ter 2 tipos de fibras, dependendo da atividade que você precisa fazer. Né? Existem aquelas fibras que a gente chama de trabalho rápido e fibras que a gente chama de trabalho lento. O que é isso, professor? Qual é a diferença entre elas? Né? A fibra rápida é aquela fibra que evoluiu, ela é adaptada para ter um trabalho de contração mais intenso. Então, a gente tem nas fibras rápidas, tem aquela atividade de explosão muscular. Quando você precisa correr, por exemplo, uma prova de velocidade, quando o guepardo aqui da foto, ele vai correr atrás da sua presa, o que ele está fazendo, na verdade? Né? Ele precisa de uma explosão muscular para ele conseguir caçar nós, para a gente conseguir fugir, por exemplo, pegar o ônibus quando a gente está atrasado. Né? Bom, as fibras musculares garantem velocidade. Né? E quando a gente pensa que uma fibra muscular ela tem esse trabalho de velocidade, a gente tem que imaginar que essas fibras elas vão ter um trabalho muito intenso, uma explosão muscular muito forte. Né? E a quantidade de oxigênio
que cada fibra consome varia um pouco dependendo do tipo de função que ela tem. As fibras rápidas, elas consomem uma grande quantidade de oxigênio, né? Elas precisam disso. Se você lembrar da nossa matéria anterior, a gente falou que tem uma organela dentro da nossa célula que é responsável por gerar energia, certo? São as mitocôndrias. Acredito que você lembra desse nome, né? As mitocôndrias, elas geram energia para a nossa célula e elas consomem oxigênio nesse processo, né? A mitocôndria, ela se encontra dentro dessas fibras rápidas. Lembra que cada fibra é uma célula, na verdade, né? Então, a gente tem várias mitocôndrias dentro de cada fibra. A mitocôndria dessas fibras rápidas, elas consomem bastante oxigênio também, né? É por esse motivo que, quando a gente desempenha uma atividade física de velocidade, a gente fica no final da prova sem ar, a gente fica arquejando. O que é arquejar? É isso aqui. Né? Se você faz uma prova de velocidade, por exemplo, você consome muito oxigênio no processo. Você vai ficar arquejando por um bom tempo. O guepardo também. Esse guepardo, esse gato, por exemplo, quando ele está correndo, né, ele tenta correr atrás de um animal, de um veado, por exemplo, atrás de uma zebra, por exemplo, né? Quando ela não consegue pegar esse animal, a gente vê esse bicho ficar uma meia hora arquejando, né? Por quê? Ele gastou todo o oxigênio que ele tinha no corpo dele. É necessário, então, colocar agora o arquejamento, né? Você está colocando uma grande quantidade de oxigênio ali, certo? Então, perceba a diferença, né? E outro tipo de fibra que a gente tem, muscular, são as fibras lentas, né? A gente pode observar já pela foto dos atletas, né? A função das fibras lentas no nosso corpo. As fibras lentas, elas têm um papel de resistência, né? Não é que elas são usadas quando a pessoa ela é devagar, não é isso. Existem fibras musculares que têm um papel de fazer um exercício de resistência mesmo, quando a gente precisa ficar fazendo uma atividade por um período prolongado, né? Você não repara, mas quando você está, por exemplo, parado, a gente chama isso de movimento de estação, né? Estação é quando a pessoa está parada. Ou você está deitado, ou você está sentado, ou você está de pé, mas sem movimento. Isso significa estação, né? Você se mantém em pé, ou se você se mantém sentado, você exige a função de alguns músculos, né? Por isso que uma pessoa, quando fica de pé por muito tempo, ela cansa. Claro que ela cansa. Ela tem atividade muscular ali acontecendo, né? As fibras lentas, elas se adaptaram para permitir com que a gente fique um longo tempo realizando um tipo de prova. Então, a gente tem aqui esses atletas, por exemplo, esses maratonistas, né? O que é maratona? Maratona é quando a pessoa tem que correr 42 quilômetros, né? Não é uma prova de velocidade. Chega uma hora, por exemplo, que a pessoa já cansou, não tem como a pessoa ser rápida, né? Ganha a prova a pessoa que for mais resistente, conseguir ficar por mais tempo realizando a mesma tarefa. Claro, primeira pessoa que chega na linha, é óbvio, né? Mas a pessoa que melhor conseguiu esse exercício de resistência. Tá? Na natureza, nós temos muitos casos de animais que desempenham atividades de resistência, né? Pensa, por exemplo, o cavalo que puxa uma carroça, um camelo que precisa levar um viajante pelo deserto, uma ave migratória que sai da China e vem parar aqui no Brasil, percorre milhares de quilômetros atravessando os continentes. Isso é um trabalho não de velocidade, isso é um trabalho de resistência. Tá? Aí você me pergunta assim, professor, mas nós temos essas fibras no nosso corpo? Claro que nós temos. Né? Hoje, a gente já estudou tanto esse assunto que a gente sabe, por exemplo, que dependendo da genética que o indivíduo tem, ele vai ter uma concentração de fibras rápidas maior ou uma concentração de fibras lentas maior. Todos vocês já devem ter percebido que nas Olimpíadas a gente tem atletas de ponta, né? Atletas que se prepararam a vida inteira para uma atividade, para um instante. Né? Hoje, cada vez mais a gente investe nosso dinheiro no esporte para conhecer um pouquinho o desempenho físico, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, aquelas peneiras de criancinhas que vão conseguir uma vaga em um time de futebol, né? Ou um teste seletivo para selecionar aquelas crianças que conseguem correr numa pista mais rápido. O que é isso? Isso são testes que a gente pode fazer para medir a aptidão de uma pessoa. Né? Hoje,
a gente já tem como perceber a tendência que uma pessoa tem um tipo de fibra ou outro tipo de fibra. Aí que a gente começa a selecionar atletas profissionais. Então veja como as bases biológicas influenciam a ciência, né? Influenciam o esporte também, algo que envolve tecnologia de ponta mesmo. Tá? Bom, eu queria saber se até o momento alguém tem alguma dúvida, algum comentário, pessoal. Tudo tranquilo até o momento? Beleza. Qualquer coisa, por favor, avise o professor. Bom, vamos continuar aqui então. Aqui nesse próximo slide, a gente pode observar um desenho que mostra aqui um corte da musculatura esquelética do nosso corpo. Então tem aqui um braço, por exemplo, né? A gente percebe que o braço é feito de músculo, principalmente de musculatura. Né? Você percebe que, como a gente falou, o órgão ele é feito de tecidos. E o tecido, por sua vez, é feito de células. Você percebe que aqui a gente tem nesse músculo um conjunto de feixes. Né? Cada feixe, cada músculo, a gente tem aqui uma quantidade de fibras musculares. Então, cada uma dessas fibras aqui, ela vai ter um papel dentro da musculatura em si. Né? E a gente pode ver, quando a gente dá um zoom maior ainda aqui, que uma fibra muscular, ela acaba sendo composta por o que a gente chama dessas estrias. Né? A gente pode ver lá no microscópio, essa foto, por exemplo, que as fibras musculares, elas acabam alternando as bandas, né? Então a gente tem, por exemplo, uma coloração mais escura, seguida por uma mais clara, e assim sucessivamente. Deixa o professor espirrar. O professor sempre sente vontade de espirrar, né? Nessas aulas, assim, acho que eu fico falando muito, tagarelando demais, né? Acabo irritando a minha garganta, né? Continuando aqui. A gente tem, então, essas fibras musculares, que por terem essas bandas alternadas, elas acabam tendo papel, né? Em alguma atividade física que a gente tem, tá? Por que nossa musculatura tem essa coloração, professor? Essa coloração avermelhada, né? Tipo, por exemplo, da carne que a gente consome, né? Existe uma proteína que faz parte da nossa musculatura, que é chamada de mioglobina, e que garante pra gente essa coloração. A mesma coisa a gente pode falar o nosso sangue, né? Nosso sangue, por exemplo, tem a proteína chamada de hemoglobina, que também confere o caráter vermelho do nosso sangue, tá? Como será que funciona na nossa musculatura, professor? Porque você está falando aqui na aula de hoje do tecido muscular, mas você já deixou mais claro em outras aulas que o nosso corpo é mais complexo do que parece, né? Por exemplo, você tem o cérebro, que controla todas as funções do corpo. Como que a musculatura ela consegue desempenhar uma atividade? Eu preciso pensar, por exemplo, para eu conseguir mover o meu braço, para eu conseguir respirar, né? Você falou para mim, professor, que o coração ele é feito de músculo, mas eu não controlo, eu não peço para o músculo, ó, bata mais rápido, pare de acelerar, né? Não sou eu que controlo isso. Quando eu estou dormindo, às 2 horas da manhã, meu músculo continua batendo, mesmo que eu não faça ideia que ele existe, né? Quem que controla essa musculatura, professor? Bom, quem faz isso é o sistema nervoso, o cérebro, a gente já conversou sobre ele, certo? Nesse slide aqui, ó, a gente tem uma boa ideia de como isso acontece. A tua musculatura, ou seja, o teu órgão muscular, é como a gente falou, ele é uma combinação de tecidos. Né? Você não tem só tecido muscular nos teus músculos, você também tem um pouco de tecido nervoso. Cada célula muscular, ou seja, cada fibra muscular, ela é inervada, ou seja, ela é administrada por um feixe nervoso. Você pode observar aqui, ó, a gente tem aqui um músculo, a gente falou que o músculo é composto de fibras, certo? Cada fibra, cada palitinho desse aqui, é uma célula muscular. E você pode observar que nós temos terminações nervosas que ligam o sistema nervoso ao nosso sistema muscular. O nome disso aqui, essa combinação do tecido nervoso com a fibra muscular, chama-se junção neuromuscular. Ah, o que significa isso para a gente? Bom, cada vez que você precisa movimentar uma musculatura, o cérebro ele dispara um estímulo e esse estímulo vai parar na musculatura para desempenhar esse papel. Né?
Desde o professor gesticulando suas mãos, até, por exemplo, uma pessoa correndo, ou uma pessoa dormindo, vocês, por exemplo, dormindo de noite, o coração continua a bater. Tudo isso é uma interação do cérebro com o sistema muscular. Né? Se você, por exemplo, já sentiu alguma dor muscular na vida, você, às vezes, precisou tomar um medicamento. Né? Você talvez já deva ter percebido que existem aqueles medicamentos que tiram a dor. São chamados anti-inflamatórios, certo? Você tem uma região do corpo que está inflamada, você toma, por exemplo, um anti-inflamatório. Se você pegar a bula desses medicamentos, vocês vão perceber que a maior parte desses medicamentos, elas vão agir no que a gente chama de junção neuromuscular. O que é isso? O anti-inflamatório é uma molécula que vai agir justamente aqui, ó, na comunicação dos neurônios com a fibra muscular. Você está com dor no músculo, o medicamento vai agir nessa região para que você pare de sentir dor. Né? Não é que ele vai sumir com o problema, ele vai simplesmente diminuir a sua sensação de dor. Né? Aí o corpo tem que fazer o trabalho de cicatrizar, de regenerar. Né? É comum, por exemplo, principalmente agora no frio, não sei se alguns de vocês já passaram por isso, mas no frio a gente tem geralmente um aumento de inflamações. É comum a gente no frio ter dor no joelho, por exemplo, dor nos ombros, é normal isso, né? A dor acaba acentuando a nossa sensibilidade, nosso estímulo à dor, né? Como que acontece isso? Quem passa essa dor para a nossa musculatura? É justamente essas fibras musculares, essas fibras nervosas que têm contato com as fibras musculares. Tá? Bom, o professor estava falando aqui como que você tem um estímulo para você movimentar o músculo, né? Mas a gente comentou no começo da aula que a nossa musculatura, as fibras musculares, elas são compostas, na verdade, por proteínas, certo? O professor falou que as fibras musculares têm um papel de contração, ou seja, elas contraem e elas relaxam. Quando você faz um movimento de extensão com o braço, você estica as pernas, você realiza uma atividade física, nada mais é do que uma combinação de contrair e de relaxar. É isso que a nossa musculatura faz. Qualquer músculo da nosso corpo. Né? Como que você tem esse papel, então, de movimentar o músculo, professor? Bom, as duas proteínas que compõem o seu músculo, a miosina e a actina, elas vão funcionar como se fosse uma roldana, como se fosse um parafuso. Né? Você tem que imaginar que parafuso, por exemplo, tem aquelas linhas, aquelas ranhuras. Você consegue parafusar. Você consegue enfiar numa parede, por exemplo. Né? Você gira o parafuso e ele assim consegue invadir uma parede. Uma roldana é a mesma coisa. O que é uma roldana, professor? Uma roldana é uma roda que você tem uma corda e você consegue ali deslocar algum objeto passando pela roldana. Né? Aqui é a mesma coisa. Você percebe que a miosina é como se fosse um parafuso. Ó. Ela tem essas ranhuras e que ela consegue deslizar sob a outra proteína, a actina. Quando você precisa que o teu músculo relaxe, você vai ter o deslizamento, né? E você vai separar fibras de actina e de miosina. Então, o teu músculo ele aumenta o tamanho. Relaxa. Quando você precisa contrair, você vai espremer essas proteínas. Você vai rolar miosina na actina. Perceba que a miosina é esse bastão roxo e a actina são essas fibras rosas. Né? Esse trabalho muscular é sempre dessa forma. Sempre um trabalho de movimentação da actina e da miosina. Como que a gente adquire, professor, essas proteínas? Né? É aquilo que a gente vem conversando já faz tempo. Alimentação. Por isso que é muito importante uma pessoa se alimentar de proteínas. Né? O principal componente dos músculos são as proteínas. Aí você pode pensar assim, eu como bastante carne. Ótimo. É através da ingestão de carne que você adquire a proteína para você manter os seus músculos em dia. Você pode falar para o professor assim, professor, eu sou vegetariano, na verdade. Eu não como carne. Né? Tudo bem. É importante você fazer suplementação com outros tipos de proteína. Se você não adquire do músculo, de boi, do frango, essas proteínas, você tem que adquirir de outra forma. Você pode, por exemplo, comer alguns alimentos que oferecem essas proteínas, como soja, como alguns tipos de grão, com alguns tipos de cereais, né? E, dessa forma, você tem que sempre manter-se atento para você fazer uma boa suplementação. São essas proteínas que vão compor a nossa musculatura. Né? Ou vão servir de base para você criar musculatura. Né? Bom, a nossa musculatura ela não é só feita dessas fibras musculares.
a gente também tem outros elementos que auxiliam a gente ter, por exemplo, as atividades. Nós temos nas extremidades das musculaturas, dos músculos, aquelas substâncias elásticas que a gente chama de tendões. Né? O que é um tendão? O tendão nada mais é do que uma substância elástica que vai ligar os nossos músculos ao esqueleto e vai permitir com que a gente faça uma atividade física intensa. Né? São os tendões, com a sua atividade elástica, que fazem você, por exemplo, ter um desempenho bom quando você se movimenta. Né? A gente tem aqui alguns exemplos, algumas ilustrações, estão mostrando um canguru, por exemplo. O canguru, a gente sabe que ele se movimenta saltando. Né? O canguru só consegue ter esse desempenho físico de saltar e dessa forma se locomover para frente, porque ele tem esses tendões que funcionam como elástico. Toda vez que ele pisa no chão, ele vai acumular uma energia que vai ser liberada como se fosse um elástico sendo atirado. Né? Ele consegue, então, ter essa propulsão, esse impulso para frente. Né? A girafa é um animal grande, gigantesco. A girafa, ela só consegue se movimentar por ter também essa atividade de tendões. Né? Os tendões acumulam energia e quando ela solta o músculo, eles explodem uma energia elástica que propulsiona o animal para frente. Nós também somos assim, né? Nós também temos tendões. A gente também tem essas faces ligando músculos ao esqueleto e que acaba acumulando energia para a gente desempenhar as atividades físicas. É comum, por exemplo, a gente, dependendo da atividade física que a gente faz, a gente ter uma destruição dos nossos tendões, uma inflamação dos nossos tendões, né? Isso se chama tendinite. Muitos de vocês já podem ter apresentado alguma vez na vida tendinite, né? O que é tendinite? É inflamação de uma parte de algum tendão. Pode ser dos ombros, pode ser do joelho, né? Pode ser, por exemplo, do nosso calcanhar. A gente tem o tendão calcâneo, né? O famoso o tendão de Aquiles, né? Que na mitologia Aquiles foi ferido a partir do seu tendão e a partir daí foi derrotado, por exemplo. Né? O tendão, ele garante para a gente essa movimentação. Tá? Ele não tem um papel tão importante quanto a musculatura. Os músculos são, de fato, mais importantes. Mas a gente está falando de um trabalho de cooperação aqui. Tá? O que o professor estava falando até esse momento era a musculatura mais importante, a mais comum que a gente tem. Musculatura estriada esquelética. Né? Mas a gente comentou, nós temos outros tipos de músculo. Que, por exemplo, nesse slide, a gente mostra aqui a musculatura lisa. Né? O professor comentou que os nossos órgãos, principalmente os órgãos tumulares, né? Então, sistema respiratório, sistema digestivo, esses órgãos, eles contam com músculos para desempenhar suas funções. Tá? Qual que é a função do sistema digestivo? Ele tem a função de quebrar o alimento que você come, né? E absorver os nutrientes que você tem interesse. Bom, ele precisa, para isso, ter musculatura. Nosso estômago, por exemplo, ele funciona como um processador. Você tem ali enzimas, você tem substâncias químicas que vão acabar quebrando, transformando, destruindo o alimento que você come, partezinhas menores. Né? Como que você vai conseguir ter um trabalho desse, sendo que o estômago é um verdadeiro reator? Você tem ali a participação de musculatura no nosso estômago. Né? Aquela doença que a gente chama gastrite, talvez algumas de vocês já tenham ou já tiveram, né? O que é gastrite? Aquela queimação, aquela dor que a gente sente no nosso estômago. O nosso estômago, ele é um órgão bem forte, um órgão bem grosso. Né? Ele é feito de várias camadas de células. A camada mais importante é a camada muscular. A gastrite é quando você, por algum motivo, genético ou estresse crônico, por exemplo, você acaba produzindo uma quantidade maior de suco gástrico. Esse suco, essa substância que digere os alimentos. Né? Com o passar do tempo, uma pessoa que tem gastrite, que é muito nervosa, sofre bastante com cobranças, né, nervosismo, essas pessoas elas podem começar a degradar, né, destruir as camadas mais superficiais do estômago. Você acaba expondo a musculatura do estômago a esse estresse. A dor vem disso, né? A dor vem da destruição que o suco gástrico vem fazendo no corpo. Por isso que uma pessoa que sofre de gastrite, ela não tem só que se medicar, né? Ela tem também que espaçar a alimentação a cada 3 horas em média, sempre para deixar o estômago ocupado
e esse suco gástrico que ela produz em maior quantidade, ela tem um uso para ele. Senão, o suco gástrico vai ficar incomodando a parede, vai ficar ali agredindo a parede do estômago. Né? O professor falou que a musculatura lisa faz parte, então, do estômago, mas também das alças intestinais. Né? E a gente pode extrapolar isso mais ainda. A gente tem, por exemplo, musculatura lisa nos vasos sanguíneos, como o professor falou, né? No sistema respiratório, para garantir a entrada de oxigênio. Então, veja que a gente tem muitas nuances no nosso corpo. Quem garante isso é a musculatura lisa. Aqui a gente tem nesse slide um pouquinho como funciona a contração do músculo liso, né? Então, você pode reparar ali na parte de cima a gente tem uma célula relaxada, né? Uma célula que está sem contração, e alguma atividade específica vai ter um sinal para que essa célula ela contraia, diminua o seu tamanho, para produzir uma atividade física. Você pode ver aqui embaixo, ó, uma célula contraída do músculo liso, né? A musculatura lisa, ela é uma contração lenta, né? Ele não tem a capacidade de ter uma contração tão rápida assim. Se você compara com o coração, se compara com o músculo esquelético, por exemplo. Porém, o músculo liso ele tem uma contração bem vigorosa, uma contração bem forte. É por isso que você, quando está doente, consegue sentir o próprio órgão. Você, no dia a dia, não consegue sentir a presença do teu estômago, do teu intestino. Quando você está doente, você consegue sentir uma dor no intestino, quando você tem uma diarreia infecciosa. Você consegue sentir o estômago quando você tem uma gastrite. Isso tem envolvimento com a contração que envolve a musculatura lisa. Tá? E, finalmente, a gente tem aqui uma informação da nossa musculatura cardíaca, né? Como a gente falou, é musculatura estriada cardíaca. Então, você só encontra esse tipo de musculatura no coração. O coração é um dos órgãos mais importantes que a gente tem, né? O professor acabou de falar que o coração, ele transporta o coração junto com os vasos sanguíneos, né? Ele transporta o sangue, e o sangue, por sua vez, é responsável por transportar os gases, como o oxigênio, o gás carbônico, e os nutrientes, a energia para as nossas células. Todas as células do corpo precisam receber sangue. Precisam de oxigênio e alimento. Quem faz isso? É o tal do coração. Né? O coração, ele funciona de uma forma um pouco diferente da nossa musculatura do corpo. Né? O coração, por exemplo, tem um padrão rítmico e incessante. O coração só vai parar de bater no dia em que você morrer, por exemplo. Né? Desde que você nasce até a morte, o coração ele incessantemente não para de trabalhar. Tá? Esse trabalho é um trabalho que é controlado pela parte involuntária do nosso cérebro. Você, o eu, o ser, tá? O seu corpo não tem um controle rigoroso sobre isso. Tá? Qual que é a característica importante que faz com que o coração, um órgão tão independente, ele consiga ter essa contração aí bem característica, né? O coração, ele tem uma especialização que se chama disco intercalar, ou também a junção, né? Que uma célula, ela consegue propagar o impulso nervoso para as outras células de uma forma mais rápida, se você compara com uma célula cardíaca, uma célula do esqueleto, por exemplo, né? Então, a gente comentou que dependendo do estímulo, dependendo do que você precisa fazer, da atividade, você vai ter uma concentração mais acelerada do músculo. Né? Então, o nervosismo frente a uma prova, o nervosismo frente a uma entrevista de emprego, por exemplo, seu coração começa a contrair mais rápido. Né? O que é isso? Você tem uma colaboração mais rápida entre as células do coração comparado com outras células musculares. Propagação do estímulo nervoso é rápido, a ponto de você conseguir controlar dessa forma o batimento cardíaco. Né? Veja que complexo é o nosso tecido muscular. Né? O que a gente pode falar de relevante na aula de hoje? Você tem um tipo de tecido que é responsável pela contração, ou seja, pela atividade física no geral do seu corpo. Órgãos e músculos do esqueleto são compostos principalmente pelo tecido muscular. Nós temos 3 tipos de tecido muscular. Tecido muscular cardíaco, tecido muscular liso, tecido muscular esquelético. Cada um desses músculos, eles têm características próprias. A gente pôde perceber na aula de hoje, você tem proteínas que fazem parte desse processo, e você tem uma participação, uma colaboração do sistema nervoso para você conseguir ter esse trabalho. Né? Veja como o nosso corpo é uma máquina muito complexa. E sem essa colaboração,
a gente não consegue nem levantar um copo de água, por exemplo. Certo? O que o professor tinha para falar de conteúdo hoje era isso. Tá? Eu quero aproveitar os momentos finais da nossa aula aqui para ver se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Fique à vontade. Professor, por que às vezes o músculo ele treme, sabe? Às vezes a gente está em repouso e o músculo ele dá aquelas tremidas assim, ele treme. Boa pergunta, né? Isso não é só por causa do músculo, né? A gente tem, por exemplo, uma fibra muscular, ela muitas vezes ela é controlada, como a gente falou, por essa junção neuromuscular, né? Então tem aquelas fibras nervosas. Muitas vezes você tem a transmissão de impulso e você mandou a informação elétrica para que ele contraísse, mas muitas vezes você acabou ficando com ATP, que é aquele combustível para a célula. Você acaba com um trabalho de contração até acabar aquilo, né? Por exemplo, o que a gente pode falar? Eu não sei se alguém aqui já foi num frigorífico ou já presenciou você ter, por exemplo, uma carne sendo retirada de um animal, né? Quando você vai no frigorífico, você percebe que mesmo depois de você matar um boi, por exemplo, a musculatura ela continua se movimentando. Sim, né? já vi. E isso é energia que continua funcionando até você acabar com a energia, com as moléculas que permitem a contração muscular, aquele coração vai ficar batendo. Não é que o coração está vivo ainda, né? Sim. Ou o músculo está vivo. É isso. Entendi. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos tranquilos por enquanto? Então, beleza. Então, não esqueçam de fazer aquela atividade de frequência, certo? Não esqueçam de continuar estudando, né? Então, desejo para vocês um ótimo final de semana e a gente se vê na nossa próxima sexta-feira. Bom? Um grande abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.